Olá, estamos começando mais um podcast aqui pelo Jornal do Comércio, o Amazônia Empreendedora. E toda semana a gente traz alguém para falar um pouco sobre inovação, tecnologia, empreendedorismo, negócios. E hoje a gente vai trazer uma pessoa muito especial que eu gosto muito e um assunto que todos nós precisamos para a nossa vida, seja na vida pessoal, seja na parte profissional também. A gente está recebendo aqui hoje o Alan Hans, que é um grande amigo, um querido meu. O único problema, o único defeitinho do meu amigo é porque ele é flamenguista. Brincadeira, Alan. Eu tinha que falar isso, desculpa. Não, tudo bem. O Alan, ele é consultor e educador financeiro há mais de 15 anos, tá? Ele atua na área de finanças pessoais e corporativas, ele é palestrante, é um cara que manja muito de finanças e também já está se aventurando no mundo dos livros, da escrita. A gente está trazendo aqui para vocês conhecerem esse livro que ele foi coautor, que é o Dinheiro Inteligente. Então, seja bem-vindo, Alan, ao nosso podcast. É um prazer, uma alegria poder te trazer aqui. Eu fico feliz, né, pelo convite, Cris, de revê-la depois de tanto tempo. A gente só fala pelo WhatsApp, né? Então, ter a sua presença aqui, estar com você é muito especial. E, claro, né, ter essa oportunidade de a gente falar sobre finanças, sobre negócios, para mim, muito bom. Muito bom mesmo. E é um assunto assim que se deixar a gente faria aqui um podcast de 4 horas. Exatamente. Porque gravava um Kindle. Exatamente, porque o assunto realmente interessa a todos nós. E eu quero começar, Alan, falando assim de uma forma mais geral sobre educação financeira, né? Exato. A gente tem, assim, N exemplos, né? Eu vejo, por exemplo, hoje em dia a sociedade muito preocupada em sair gastando, né? As pessoas não têm a reserva. Quando chegam lá na frente, a gente que está numa idade mais madura, começa a ter uma consciência muito maior disso, porque você começa a se conscientizar da aposentadoria, do pós e tal. E quando a gente é jovem, a gente não tem essa preocupação. A gente ganha, gasta. Eu vejo muita gente assim, eu quero um iPhone e não pode ter. Eu quero um tênis de marca, mas não pode ter. O carro, às vezes a pessoa não tem condições, ela entra numa dívida muito grande para ter um carro bonitão e depois não consegue arcar. Enfim, são muitos os exemplos, Exatamente. né? E a gente que tem um pouquinho mais de consciência, você consegue entender que as coisas não podem ser assim num mundo cada vez mais dinâmico, onde a economia muda diariamente. Uma palavrinha do Trump, ou seja lá de quem for, muda todo o contexto. Exatamente. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, Cris, a gente debate esse assunto há um certo tempo, né? E hoje a gente fica feliz, eu fico até feliz de encontrar mais pessoas falando sobre esse assunto. Agora, é claro, a gente tem que quebrar um paradigma muito grande aí, que é justamente o quê? A parte da educação financeira propriamente dita. A gente não teve essa oportunidade de nossos pais, por exemplo, falar sobre esse assunto. Verdade, ninguém falava isso, né? Aí tem aquela história da avó que guardava o dinheiro debaixo do colchão. Isso aí muito se serve que ela guardava dinheirinho porque eram as economias dela. De certa forma, eu nunca vi, minha avó não guardava no colchão. Mas pegando esse... Mas tem história de gente que queimou o colchão e estava cheio de dinheiro. A gente sempre já ouviu falar histórias assim, né? Pegou fogo, o dinheiro colchão, antigo. Réis. Réis, cruzeiros, né? Enfim. Então, assim, essa quebra de paradigma é atrelado principalmente, Cris, na mudança do nosso comportamento. Então está atrelado ao nosso comportamento, porque eu sempre falo que a educação tem que ser em casa, sabe? A educação é em casa, porque o colégio ele vai te direcionar, é diferente, mas você pauta a construção ali do teu comportamento como cidadão em casa, né? Muita gente costuma falar, e eu não sou muito adepto a acreditar nisso, que nós somos produto do meio. Eu acho que é meio mesmo. Porque eu não acredito nisso. Existem pessoas e pessoas. Eu acho que se a pessoa tem uma boa educação, ela sabe realmente saber o que é certo e o que é errado. E a gente pautando dentro dessa parte econômica, né, pegando esse contexto político, socioeconômico do que a gente está vivendo nesse momento, a gente
tem essa percepção mais forte das famílias sendo obrigadas a reduzir várias coisas para poder se sobreviver, muitas das vezes. A maioria. Então, fazer um puxadinho para fazer um empreendedorismo ali de momento, né? Enfim. E se a gente não começar a falar sobre esse assunto dentro de casa, vai ficar muito mais difícil. Hoje a escola, né, tem escolas aqui, né, em Manaus que já existe essa preocupação. E aí é uma grande esperança que aqui a geração W ou a geração Z, né, enfim, elas sejam mais pautadas a se equilibrar financeiramente. Então, quando eu falo sobre comportamento e cultura, é justamente isso. A gente quer viver a vida que a gente não pode viver. Né? Porque a gente vai ser o produto do meio, né? Porque a gente tem um Instagram que todo mundo é rico, Exato, lindo e maravilhoso, exatamente. né? Todo mundo gasta, todo mundo tá lá lindo e maravilhoso. Só que a realidade do bastidor... Eu costumo falar nas minhas palestras, Cris, que a gente sempre olha a grama do vizinho, né? Aí eu falo assim, a grama do vizinho sempre é verde. Mas será que ela é natural? Olha só. É verdade, é uma boa analogia. Né? Então, assim, eu gosto de fazer essas analogias justamente para que as pessoas, elas olhem para si e façam uma análise crítica. Isso é muito difícil. Mas é muito muito complicado. Só que se a gente não der o primeiro passo, fica muito mais complicado. E aí a gente tem filhos em casa... Eu acho que esse é um assunto muito recorrente, que tem que ser debatido desde ali dos 6 anos, quando começa o negócio de mesada, para justamente o filho começar a participar disso. E ele começar a valorizar. Né? Ele entender também a casa como funciona, né? Isso. Quem põe o dinheiro, onde gasta o dinheiro. De onde vem, né? Isso é fundamental. E participar, porque nem tudo o pai ou a mãe pode comprar. E aí é aquela história do comportamento. Como tem até um meme que a pessoa fala bem assim, hoje eu vou me ligar na minha mãe. Eu vou numa loja de eletrodoméstico, ela, olha essa televisão linda. Aí eu vou assim, poxa, eu queria comprar. Não, depois a gente volta. Para comprar a gente não volta, né? A mãe fala assim, depois a gente volta, né? Sempre, a gente volta. Daqui a pouco a gente volta, outro dia a gente volta. Exatamente. Então, isso é importante que a gente frise bastante, porque explicar nesse momento, né? O porquê. Hoje não dá, né? Nós vamos guardar o dinheiro. E aí coloca assim, olha, tá vendo aqui a conta? Eu preciso pagar essas contas aqui e tem que sobrar isso para a gente poder ter um respiro. Então, esse valor aqui não cabe aqui nesse momento. Que bacana, ter essa conversa honesta e franca, né? E, de certa forma, né? Buscar linguagem mais simples. Claro, porque sair um pouco da parte do economês ali, né? Falar de forma simples que você consiga passar essa mensagem. Você acha que uma criança de 6 anos já consegue? 6, 7 anos já, porque já tem uma percepção, né? Já começa a ter... já quer mais as coisas. Os estudos já mostram isso, né? Então, assim, ele já começa dos 6 até os 12, 13 anos, que ele começa a construir realmente o seu comportamento como pessoa. Então, isso a ciência explica, né? É claro que tem as variáveis, é óbvio que sempre vai ter uma pesquisa, quando eu falo de pesquisa, sempre tem uma variável. Mas o importante é a gente frisar que, se você começar a falar sobre esse assunto dentro de casa para os pequenos nessa faixa, com certeza você vai ter adultos mais equilibrados financeiramente lá na frente. E aí, pegando só para a gente terminar esse ponto, a dificuldade que a gente tem nesse quesito educação financeira, isso impacta diretamente nos nossos sonhos, né? E aí impacta também no empreendedorismo. As pessoas que estão nos assistindo agora querendo sonhar em abrir o próprio negócio, né, com desemprego altíssimo aí, e ela tem lá aquele dinheirinho que está guardado, ou da rescisão daquela empresa lá, XYZ, agora eu quero investir, eu quero ser meu próprio patrão. Mas se não tiver um cuidado, uma educação financeira, e realmente saber aonde você vai aportar esse dinheiro, a possibilidade de insucesso é muito grande. Tanto é que as pesquisas, a gente sempre ouve, né, que no primeiro ano de vida, não sei quantas empresas são fechadas, Exatamente. Não conseguem para o segundo ano. Exato. E agora a gente vai entrar, então, no ponto-chave aqui da nossa conversa. Eu tenho dinheiro, quero empreender. Como é que eu faço? Quais são as primeiras coisas que eu tenho que fazer? Como é que eu faço para realizar esse sonho? Então, vamos ajudar quem tá nos acompanhando. Então, Cris, o principal ponto é você se identificar
com aquilo que você vai querer montar, né? É um produto? É um serviço? Dentro desse produto, você vai fabricar esse produto? Como é que população eu vou atender? Que são os meus clientes. É no mínimo uma pesquisa bem apurada. Exato. E um autoconhecimento de você se identificar com aquilo. Isso, né? E aí quando você vai para o conhecimento mais técnico, a gente fala sobre plano de negócios, que muita gente não faz e que salva muitos negócios. Porque o plano de negócio é um plano, um projeto dinâmico. Então você tem um início e você vai olhar lá quando você identificou os investimentos, você verificou o teu planejamento financeiro e estratégico de crescimento, você vai lá no plano de negócio. Será que eu estou indo bem? O plano de negócios, ele seria como uma forma de você colocar no papel o que você quer fazer, e ali você vai testando as variáveis, Exato. Você vai vendo, aí Exato. Você constrói aquilo de uma forma em que esse sonho se torne mais palpável, para que você coloque ele na prática. Exatamente, até mesmo para você ter um mínimo de seguridade, né? É sabido que a gente tem riscos, né? De todas as formas. Viver é um risco, né? Exatamente. Viver é um risco diário. Exatamente. Então, quando você vai para empreender, isso é importante você ter essa consciência. Mas com um plano de negócio bem feito, quando você falou de pesquisa, né? Vai buscar ali dos detalhes, que tipo de investimento eu vou precisar para começar a fazer meu negócio girar, como é que está meu capital de giro. Né? Meu capital de giro tem que ser pelo menos 6 meses. Né, para não ficar naquele 1 ano eu devendo o banco, devendo os financiamentos que eu precisei. E tal qual isso influencia na nossa vida pessoal, isso vai influenciar também na vida do empreendedor. Então, assim, plano de negócio é importante, junto com o alinhamento do planejamento estratégico. E aí você botar para fora ali o que realmente vai te dar aquela alegria. Porque, gente, não vá procurar alguma coisa para você abrir, montar, que seja, para ganhar dinheiro. Esse eu acho que é o primeiro erro. Esse não é o foco. Não é. Porque isso é uma consequência. Eu acho que o dinheiro é uma consequência. Tendo em vista que, infelizmente, né, as pessoas que vão ver talvez não concordem tanto, mas você aqui que já está há muito tempo aqui na cidade, né, já vive aqui, já quase Manauara, eu posso frisar para você que nós somos muito péssimos em atendimento. Isso aí é a única certeza que eu tenho. Então, assim... eu acabei de passar uma hoje. Por que a gente não foca justamente nisso? E quando eu falo Mas isso pessoas... é muito cultural. Hoje, conversando, eu passei por uma situação, uma grande rede aqui em Manaus, não vou citar o nome, por um mau atendimento, e eu estava conversando com uma pessoa exatamente isso. Eu falei, gente, desde que eu moro aqui, desde a década de 90... que eu trabalhei na Associação dos Lojistas do Amazonas Shopping, que era a LASP, tinha treinamentos dos lojistas para os funcionários por essa questão de atendimento. Até hoje, tantas décadas se passaram e a gente não consegue avançar nisso. Exatamente. E assim, não é só Manaus, tá? Isso está perpetuado, infelizmente, por todo o Brasil. É claro que em alguns locais você tem, talvez não seja um atendimento de excelência, mas é um atendimento, pelo menos, educativo, vamos dizer assim. Porque é o mínimo que a gente espera como cliente. Né? Então, além disso, tem essa dificuldade. Outro ponto importante, que as pessoas, infelizmente, não se atentam. Pós-venda. Isso também é outra coisa. E aí, vendeu, ganhou, exatamente. Acabou. E aí, Cris, é um ponto significativo. Todo mundo pensa que o pós-venda é só produto. Não, eu só vou olhar meu produto. Mas o teu serviço não é um produto? Então, assim, o quão o teu serviço trouxe de qualidade de serviço daquele teu cliente, o quão ele melhorou, o quanto otimizou o processo, ou o quão ele começou a faturar mais. E outra coisa, o quão eu trato ele bem para que ele volte novamente e queira comprar novamente de mim. Esse é um ponto fundamental. Além de ter essa volta de comprar, você começa a criar um networking. O cara foi bem tratado, olha, tem fulano ali, um indica o outro, porque o melhor plano de marketing que a gente precisa ter é o boca a boca.
Eu tenho a certeza, você tem hoje as mídias sociais, como você tem que se portar, os vídeos e tal. Mas okay, outra coisa é uma são pessoa... ferramentas. Exato. Mas o boca a boca, meu amigo... Você sabe que lá no condomínio a gente tem um grupo de mulheres. Uhum. Acho que tem umas 300 mulheres lá. E a gente se indica. Uhum. É isso. Então assim, você tem um bom cabeleireiro? Eu fui em tal, gostar, eu também gostei. Tanto é que, por exemplo, um dia teve uma pessoa que falou de uma determinada empresa, falou, eu não gostei, eu não fui bem tratado. Aí outra falou, eu também não. Então, ninguém mais quis ir naquela. Duas pessoas que não gostaram, que falaram no grupo, ali do WhatsApp que a gente tem no condomínio, a gente já sabe que, eu não vou comprar lá, porque se duas pessoas que moram aqui já falaram que o serviço não é bom, então, assim, isso é muito boca a boca. Exatamente. Então, são esses pontos que eu acho para a pessoa que está nos vendo agora, que quer tirar o sonho do papel. Eu até fiz uma publicação no Instagram essa semana justamente isso. O como você está preparado para tirar seu sonho do papel? Você tem essa resposta? Muitas das vezes você só tem a vontade. E muitas das vezes não tem nem o dinheiro. E empreender não é fácil também, né? As pessoas acham que empreender, eu vou ali, abro, tiro um CNPJ, então eu vendo um produto, vendo um serviço e tá tudo bem. Não é assim que funciona, porque né? você tem que entender assim, é claro que quando você vai abrir o negócio, você quer que faça sucesso, é óbvio, mas como eu vou manter esse negócio? Eu acho que a manutenção ela é fundamental, porque é dali que muitas das vezes tu tira a tua sobrevivência, o pagamento das tuas contas, o pagamento do colégio dos teus filhos, né, as viagens, né, os sonhos, os outros sonhos que estão atrelados às nossas vontades, né, porque todo mundo sonha, né? Então, isso é importante, a manutenção do teu negócio e buscar dentro desse contexto, se você já tem uma longevidade, não surfe, que o mar azul ele acaba, ele seca. Essa é uma outra coisa, entendeu? Né? Ele seca. Então você tem que buscar outros igarapés para você atuar. Entendeu? E aí, claro, buscando isso, sempre linkando com o teu negócio. Porque antigamente, né, assim, uma empresa falia, mas 6 meses depois, 1 ano, né? Vinha outra, o cara conseguia se levantar. Exato. Né? Muitas pessoas que a gente conhece na vida da gente quebrou, quebrei não sei quantas vezes, mas levantei, e hoje são grandes empresários, conseguiram. Mas eu tenho a impressão que hoje em dia, do jeito que nós estamos vivendo, tanta disrupção, tanta mudança, essa economia, essa globalização que realmente, eu acho que agora ela faz mais sentido do que fez na década de 90, no Fernando Henrique. A pessoa quebra, cara, você para se levantar. E eu posso listar 2 pontos assim importantíssimos, tá, Cris? É claro, esse ponto importante de você não se preparar para uma queda. É claro que ninguém se prepara, mas o ideal é você ter uma boa força não só de vontade, mas um plano B. Poxa, para você não ficar totalmente porque como a deriva. Eu falei, ali você vai tirar a tua sobrevivência, né? Mas o ponto também que é muito caracterizado, e principalmente pós-pandemia, não só nos negócios, mas pessoalmente, é o imediatismo. Então, o imediatismo ele também atrapalha nesse sentido. Então, ele quebrou, isso aqui não é para mim. Talvez ele não faça nenhuma análise crítica do porquê que ele quebrou. Por que ele não faz essas perguntas? Será que tudo foi só o governo, só a economia? Não teve alguma estratégia que eu errei e eu posso apagar? Até que ponto eu influenciei nisso? Exatamente. Por isso que tem muitas histórias daqueles que hoje fazem sucesso, porque eles foram lá, apagaram tudo e recomeçaram. Entendeu? Já de uma outra forma. É porque eu tenho a impressão que hoje em dia a gente desiste mais fácil das coisas, eu te falando, porque a gente imediatismo de achar que em 6 meses, 1 ano eu vou ter sucesso. Entendeu? Eu vou ter ali meu investimento já devolvido. O retorno do investimento, o ROI, que a gente costuma falar. O ROI. Em 6 meses, 1 ano. E às vezes por isso que o plano de negócio é importante, que você vai começar a enxergar essa devolução em 2, 3 anos, dependendo do teu negócio. Então pronto, vamos lá. Primeira coisa, mais importante, plano de negócio. Sabe, primeiro se identificar com o que você vai fazer. Exatamente. Né, fazer alta reflexão, autocrítica, né, para você ver se aquele negócio realmente é para você. Uma pesquisa boa de mercado, né? Exatamente. Um plano de negócios. Exato. E qual outra coisa que você diria assim que é muito importante para quem está começando agora? Hoje, é claro, está na rede, né? E aí eu digo que o planejamento estratégico
é fundamental também. Em mídias sociais, você tem que estar na rede. É importante, as pessoas têm que te conhecer. E conhecer teu produto ou teu serviço. E eu acho que isso comece com pouco, mas comece a aparecer. E aí o boca a boca pode te levar a crescer até um pouco mais rápido do que você imagina. Mas eu acho que esses 3 pontos, Cris, é fundamental para quem está enxergando hoje, está nos vendo aqui e já pode estar anotando, já reflete. E aí eu quero depois ver depoimentos aqui e você sabe que você já está super convidado. A gente já está indo para o final desse episódio, mas assim, a gente vai com aquela sensação de que, poxa vida, já passou, a gente quer mais. Mas assim, Alô, eu acho que é um assunto realmente que a gente tem que refletir bastante. Eu acho que essa consideração que você falou da gente colocar desde a escola, né, é fundamental para que a gente consiga mudar um pouco dessa cultura imediata, do gasto, né, dessa coisa das redes sociais, da gente ter o que a gente não pode ter. Né, e refletir, porque assim, a aposentadoria chega, os anos passam muito rápidos, e o que você vai esperar da sua vida lá na frente? Exatamente. E nos negócios também, hoje em dia é muito difícil. Eu, sinceramente, gosto muito de receber empreendedor aqui, porque eu tiro o chapéu. Eu acho que uma empresa que vem para o distrito e coloca, sabe, uma planta aqui, ou um salão de cabeleireiro na esquina que monta, ou seja, qualquer tipo de negócio que a pessoa vá lá e vai enfrentar aquilo ali, ele tem que ter assim um preparo e uma coragem. Uma coragem. Não, a coragem é um guerreiro. Eu acho que é um guerreiro, porque por exemplo, você tem um imóvel que está ali alugado, te dando um certo rendimento, e aí você pega aquele dinheiro e põe num negócio que você assim, não sabe. Não sabe se vai ter o retorno, né? É complicado. E às vezes é uma poupança, como você mencionou, de uma vida inteira, de uma rescisão, ou de uma herança que alguém deixou alguma coisa para você. Então, de você refletir muito sobre isso. E aí eu quero te deixar um espaço para suas considerações finais e já te deixar convidado para você voltar aqui, porque o assunto realmente é muito importante. Eu agradeço, Cris, o convite. Eu acho que é importante debater esse assunto, seja no âmbito pessoal, seja nos negócios. A educação financeira, ela está aí, ela precisa ser divulgada, ela precisa ser enquadrada em todos os âmbitos da nossa vida, porque o impacto das finanças na nossa vida, ela é imensurável. Muda relações, quebra situações. Você cai de produtividade no trabalho, né? Você autoestima, crise de ansiedade, né? E aqueles problemas mais psicológicos realmente que afetam as pessoas, principalmente por causa do problema do dinheiro. E aí vai para a saúde, muitas vezes impacta na saúde também. Exatamente. Então, assim, obrigado pela oportunidade, né? Eu acredito que esse é um assunto recorrente e eu estou aqui a hora que você convidar. Com certeza, isso você vai ficar tranquilo. Aqui. Essa é a única certeza que você pode ter, que você vai voltar. Gente, estamos chegando aqui ao final do nosso podcast, mas eu quero apresentar mais uma vez o livro do Aulo. Ele vai deixar aqui os endereços dele para quem quiser acompanhar. E muito obrigada, Aulo, pela sua visita. Obrigado, por você ceder seu tempo aqui com a gente. Foi um prazer te rever, fiquei muito feliz de ver. Mas pena que você ainda continua flamenguista, mas tudo bem, né? Essa sempre, discussão, né? A gente deixa para depois. Gente, estamos chegando ao final do Amazônia Empreendedora. Eu quero agradecer você que acompanhou a gente aqui. Espero que as dicas do Alan ajudem você que está pensando em abrir um negócio. E semana que vem a gente volta com muito mais. Até lá.